Olá, bom dia pessoal! Fico muito contente por vos ver aqui no canal. Voltamos, nós finalmente voltamos e tenho um tema interessante para partilhar convosco. São as coisas que nós estamos proibidos de fazer na Ucrânia. Isto é, nós vamos falar de superstições ucranianas. E quando eu estou a dizer superstição, eu estou sempre a imaginar um superpoder. Tipo, superstição é um superpoder de um povo. Não sei, uma coisa minha. E nós vamos ver as coisas que não são assim parecidas como as superstições portuguesas, porque essa coisa de gato preto, sexta-feira 13, partir o espelho, então ficas com azar durante 7 anos. Esse pack que nós temos em conjunto e não há nada para falar aqui. Eu vou então falar das coisas que nós não partilhamos, que são diferentes ou ligeiramente diferentes das coisas que de que nós normalmente ouvimos falar. Espero trazer aqui as coisas de que vocês nunca tinham ouvido. Então, sem mais demoras, por favor, sentem-se confortavelmente nas vossas cadeiras, sofás, etc. E nós vamos começar. Ponte Ucrânia-Portugal. Primeira coisa que temos de perceber é que, por alguma razão na Ucrânia, nós achamos que os outros querem saber de nós. Então, por isso, há imensas superstições para proteger-se do mal olhado. Para isso, por exemplo, temos uma pequena coisa que é o alfinete, que nós normalmente colocamos do avesso. Por exemplo, aqui na blusa, iria pôr aqui. Para quê? Porque a outra pessoa, quando vai olhar para nós, toda essa energia má, estou a explicar isso, mas tipo, isso não faz sentido. Mas ok, eu não acredito nas superstições, mas mesmo assim tenho de as seguir, ou quer dizer, inconscientemente eu sigo-as sem querer. Isso acontece só porque essas superstições passam de geração para geração, então já está no nosso DNA. Super! Então estava a falar de alfinete, que nós colocamos de avesso, porque quando outra pessoa está a olhar para nós e está a pensar coisas más, por exemplo, essa energia má fica a circular no alfinete e assim protege-nos. Okay, vamos pensar que isso realmente funciona assim. E isso estamos a falar de adultos, pessoas crescidas. Então imaginem um bebê, um recém-nascido. Este precisa de uma proteção ainda mais forte. Então, uma mamã que acabou de dar à luz uma criança, normalmente, ao publicar a foto nas redes sociais, tipo no Instagram, tem de tapar a cara do seu miúdo com um emoji, com um sticker qualquer. Porquê? Porque, como sempre, como nós sabemos, lá nas internets andam as bruxas que estão assim a arrastar a feed à procura dos recém-nascidos para amaldiçoá-los. E como coitados dos bebês não têm ainda energia suficiente, são puros e belos, e pronto, elas precisam de um sticker para não serem amaldiçoados. Faz todo o sentido. Eu acho que essa coisa de emojis também deve estar aqui em Portugal, no Brasil. Eu não tenho certeza porque ainda não vi isso, mas só ouvi falar. Portanto, partilhem comigo se esta coisa existe mesmo e se as mamães fazem de facto assim. Também eles dizem que nós temos um sinal a dizer que alguém está a falar de nós. Uma coisa boa ou má, não interessa. Os nossos ouvidos ficam a arder, ou também as bochechas. Quando alguém fica assim avermelhado, nós costumamos dizer: alguém está a cortar na tua casaca. Eu não sei se vocês conhecem esta expressão, já disse esta expressão num grupo de amigos, eles ficam a cortar na casaca. Pronto, é falar de alguém sem ele estar presente no grupo. Acho que é uma boa explicação. Então, se isto acontecer, não há nada a fazer, mas é pelo menos um sinal que o nosso corpo dá para dizer que alguém não gosta de ti. Prepara-te, prepara todos os alfinetes, prepara, sei lá, água benta para te proteger. Mas pronto, nós não vamos falar só de mal olhado, com certeza. Há imensas superstições e agora nós passamos aqui para casa. Então, na casa, primeira coisa, quando você está a falar de superstições ucranianas, obviamente, coisa que vem à cabeça é não se deve, aliás, não se pode, é proibido assobiar na Ucrânia. Especialmente em casa.
Porquê? Vocês vão perguntar. Porque, sei lá, porque não vais ter dinheiro. Porque sim, isso vai levar-te à pobreza. Como isso está relacionado, ninguém sabe. Mas, especialmente as velhinhas, se vocês começarem a assobiar dentro da casa ou até fora, na rua, eles vão dizer: cala-te, cala-te, não se pode assobiar aqui. Imaginem então a minha surpresa quando eu vim aqui para Portugal. Eu vi as pessoas a assobiarem assim, a andarem, fiu, fiu, fiu. Eu nem sei assobiar por causa dessa coisa, porque, pronto, não quis ser pobre. Então eu tentei não assobiar. Outra coisa que não podemos fazer dentro da casa é sentar-se na mesa. Isto nem faz sentido, mas pronto, só para dizer. Sentar-se na mesa ou na esquina da mesa. Porquê? Porque a pessoa nunca vai casar, ou não vai casar durante 7 anos, vai haver um azar enorme. Então é melhor não se sentar na esquina. Ainda sobre a mesa, quando vocês cortam o pão, não se pode virá-lo, então cortar o pão ao contrário, ou colocá-lo de qualquer forma virado. Isso também é completamente proibido. Pão na Ucrânia é uma coisa sagrada, como comida em geral. Eu acho que nós temos uma relação especial com a comida também por causa do Holodomor. Pronto, nós mesmo respeitamos imenso a comida. E como também por causa da religião, por causa dessa questão religiosa, o pão é o corpo de Deus e então não se pode brincar com ele. Se deixarmos cair o pão, temos de levantá-lo e beijar 3 vezes. Ou deitar fora o pão também é proibido. Podemos dar de comer aos pássaros, por exemplo. Então, há toda esta tradição, digamos assim, em volta do pão. Bem, agora saímos de casa e vou acompanhar-vos até a porta. Aí há também mais uma superstição, quem diria? Vocês não podem passar as coisas por cima do limiar ou soleira da porta. Isto é, vamos imaginar uma porta e esta parte de baixo. Então, antigamente, os ucranianos enterravam os seus antepassados debaixo da porta. Então, a porta literalmente servia de portal entre os dois mundos, dos mortos, quer dizer, dos vivos e dos mortos. Então, fazer alguma coisa e passar algum objeto em cima deste portal seria um ato desrespeitoso. Por exemplo, vamos imaginar uma situação em que o vosso vizinho quer passar-vos um jornal, sei lá, coisa qualquer, e vocês estão em casa. Ele não pode passar este objeto passando a soleira da porta. Ou vocês têm de sair de casa, ou ele tem de entrar. Vocês têm de convidá-lo para casa e lá vocês podem fazer trocas que quiserem, mas nunca em cima da soleira da porta. A seguir, quando nós saímos de casa, imaginem, vocês normalmente podem levar o lixo também, aproveitar o facto que vocês saem de casa, mas por favor prestem atenção se não está escuro lá fora. Porque quando o sol já se pôs e quando já está escuro, nós não podemos deitar fora o lixo. Normalmente estamos a falar das 6, 7 da noite, da tarde, aliás. A explicação que me deram foi essa, e não é muito boa. Quando tu estás a deitar fora o lixo, tu estás a deitar à noite, tu estás a deitar fora a energia da tua casa. Então, por isso, se queres deitar fora o lixo, por favor, antes das 7 da tarde. Tens toda a manhã, durante o dia, que assim não vais levar nenhuma energia e não vais ficar mais enfraquecido. Vamos adiante. Superstições relacionadas com as viagens. Se calhar vocês já ouviram falar desta, que quando nós partimos para uma viagem, toda a família, pronto, todos, têm de se sentar num sofá e ficar em silêncio durante algum tempo, com as malas arrumadas, com tudo já preparado. Quando estamos prestes a sair, temos todos de sentar-nos e ficar em silêncio. Por acaso é uma boa forma para refletir, será que levei o passaporte, será que levei aquilo, pronto, será que está tudo mesmo pronto para a viagem?
E também vocês têm de avisar a família, sei lá, os amigos que vocês vão partir, porque eles não podem limpar, eles não podem varrer a casa, porque assim vocês vão ter azar durante a viagem, sei lá, vai acontecer uma coisa muito má. Portanto, nenhum dos familiares deve limpar, especialmente varrer o chão, quando alguém partiu para uma viagem. Imaginem que vocês esqueceram-se de alguma coisa. Então, ficaram aqui em silêncio, mas esqueceram-se do passaporte. Então, quando nós esquecemos de alguma coisa, mas já saímos de casa, ao voltar, nós temos obrigatoriamente de olhar para o espelho e mostrar a língua. Isso é um ritual muito interessante para fazer, vocês podem experimentar, mesmo não acreditando nesta superstição. Assim, quando vocês esquecem-se de chaves, sei lá, de telemóvel, assim fica muito mais giro, assim, com esta rotina. Bem, agora vamos falar de aniversários. É uma data sagrada e acho eu que aqui também fazem a mesma coisa. Não se deve comemorar aniversário antes da data. Mas vou aqui falar de outra coisa. Os piores presentes para um ucraniano são os 3. Primeiro, a carteira vazia. Se vocês querem oferecer uma carteira, tem de ter uma nota, pelo menos qualquer coisa, para não vir vazia. Segunda coisa é o relógio, porque isso parece tipo os teus dias são contados. Isso não é muito bom e também isso pode trazer brigas para a relação, ou daquilo que eu já ouvi falar, isso pode trazer separação. E terceira coisa que é melhor não oferecer a um ucraniano é uma faca, porque é um objeto mais agressivo, ofensivo, então é melhor não oferecer isto, não dar isto de presente. Coisa que nós podemos fazer para contornar esta regra é, em vez de ser uma prenda, vocês podem vender por tipo €1 uma faca, e assim, tipo, isto conta como uma pechincha e assim nós não vamos ter azar durante 7 anos da nossa vida. Coisas ainda relacionadas com a faca, não se pode lamber a faca, porque assim as pessoas vão falar mal de ti e então ficamos com orelhas todas a arder e bochechas a arder. É melhor não. E se vocês deixarem cair uma faca, é um sinal que vai vir um convidado. Faca, convidado. Qual é aqui a relação? É que faca é do género feminino, não é? Em português, mas é nij. Nij em ucraniano. E nij é do género masculino. Porque, pronto, j é uma consoante, se acaba em consoante quer dizer que é género masculino. Então, se cair um garfo, vamos aqui ver juntos, garfo é videlka. Videlka. Acaba em A, é feminino, portanto vamos ter uma convidada. Essa coisa está sempre a desligar, peço desculpa. Se cair uma colher, e colher é ложка, ложка. Ложка também acaba em A, vamos ter uma convidada. Isto nunca funcionou na minha vida, mas mesmo assim esta superstição existe. E ainda não se afastando muito da mesa, se vocês derramarem sal, isso quer dizer que isto vai trazer uma discussão, uma briga entre vocês e também azar durante não sei quantos anos. A última superstição que nós vamos ver aqui é domingo. No domingo, nós não podemos fazer nada, especialmente não podemos cortar, costurar e fazer coisas do género. Domingo é um dia para descansar. É uma espécie de Shabat que nós temos. Nem todas as famílias seguem esta regra, mas pelo menos a minha seguia. E aliás, todas essas superstições variam de região para região, de família para família, de cidade para cidade. Então isso é super diferente. A Ucrânia é bastante vasta, então podem haver ligeiras ou não diferenças naquilo que eu disse. Mas então, se vocês são da Ucrânia, por favor partilhem, concordem, discordem de mim nos comentários. Se vocês não são da Ucrânia e vocês acharem este vídeo interessante, por favor comentem, partilhem e ponham um like. E não se esqueçam de uma coisa: se vocês querem proteger-se de alguma coisa, do mal olhado
ou outra coisa qualquer, podem dizer tfu, tfu, tfu. Dizemos isso para nos proteger. Por exemplo, se vocês disserem alguma coisa má e não querem que isto aconteça, vocês podem dizer tfu, tfu, tfu. Bem, com esta frase maravilhosa vou despedir-me de vocês. Muito obrigada por terem assistido e vemo-nos nos próximos vídeos.